Gente. Boa Manuel. noite a todos. Obrigada a todos pela presença. Essa está sendo a nossa segunda reunião da oncohematologia, de atualização da cardiopulmonar. A primeira a gente teve de mama e agora a gente está tendo de oncogineco. Nós vamos apresentar dois abstracts que foram apresentados na ASCO. E o primeiro abstract vai ser apresentado por Dr. Heron Canguçu, cirurgião oncológico da Oncologia DO. E, seguindo a apresentação dele, a gente vai ter discussão e a doutora Renata vai seguir a discussão e convidar a doutora Gabriele para apresentar o segundo abstract, que também foi apresentado na ASCO 2020. Então, o doutor Heron vai apresentar o desktop 3. Seja bem-vindo. Mamãe tá esquentando. Eu vou fazer o xixi. Vamos só pedir para todo mundo Ok, fechar os fala. áudios enquanto Deixar ver se eu eu não fecho estiver o microfone falando. de todo mundo. E aí, se alguém quiser fazer alguma comunicação, pode falar. Tá vendo? Aí. Agora, Heron. Tudo bem? Boa noite. Obrigado a todos, satisfação. Prazer em revê-los. Não está tendo contato físico, mas pelo menos via Zoom a gente está podendo se encontrar de vez em quando. Né? Semana passada teve um evento para os residentes, foi super interessante. Lígia convidou a gente, Álvaro também estava presente. E hoje, agradecendo o convite de Maíra e Renata, representando a oncoginecologia da Rede DO, né, especificamente o serviço da cardiopulmonar. Eu sou credenciado na cardio, mas especificamente não atuo lá, né, mas a gente não sabe como é que vai ficar o serviço da Rede DO agora, então vamos ao que interessa, né? Então, eu vou deixar o bate-papo aqui fechado, tá, pessoal? E aí depois, no final, a gente abre a discussão. Se vocês quiserem interromper, foi uma coisa muito crucial também, fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo com o microfone fechado. Deixa a princípio Nós estamos, dá para Vamos ouvir bem. estamos. Ok. Compartilhou a tela já? Já. Sim. Tá. Então, eu vou seguir agora, tá? Então, já me apresentei. Eu acho que a maioria das pessoas que estão no grupo já me conhece, tá? Fui, coincidência, um tema que já vem na nossa vivência já há algum tempo, né? Desde o ano passado, já é um assunto, um tema de discussão, os resultados do desktop, veio na apresentação, foi destaque de fato, chamou a atenção de todo mundo. O trabalho que está sendo, na realidade, conduzido pelo serviço de Essen, por Dr. André Debois e Philippe Harter, que é o PI dessa pesquisa, né, que nós tivemos o prazer de, no ano passado, participar de um evento patrocinado, um evento super interessante, já havia sido discutido, eles já haviam passado alguns dados desse trabalho que está sendo desenvolvido, realmente já na expectativa de um impacto bastante importante. É um serviço bem robusto, a cidade de Essen é uma cidade pequena, mas é uma referência, é uma região mais densa, mais populosa da Alemanha. De fato, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar na cidade, mas realmente eles têm uma referência muito importante e uma relevância muito importante, tanto do ponto de vista local, nacional e internacional, principalmente o serviço de câncer de ovário, né? Então, é um serviço ultra especializado, eles praticamente só operam câncer de ovário na sua maioria dos casos, né? Então, já citado, entrando especificamente no resumo do desktop 3, já é uma sequência do desktop 1, desktop 2, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais de uma década, né? Então, os critérios de inclusão para todos os pacientes que foram selecionados antes da randomização é justamente o score de água que eles utilizam, levando em consideração os pacientes que que são platino sensíveis, têm um ECOG 0 e eles foram submetidos a uma cirurgia, uma citoredução primária ótima e o exame de imagem referência paciente sem um sinal radiológico grosseiro, vamos dizer assim, de uma carcinomatose ou uma CIT. Então, o critério de inclusão número 1 para a seleção dos pacientes para o estudo foi justamente esse critério água, como vocês podem ver aqui. Então,
esse é um trabalho que é desenvolvido, uma conduta que foi desenvolvida em cima da primeira recidiva, foram analisados dados subsequentes em cima da segunda recidiva, mas o objetivo principal do trabalho, que não foi concluído ainda, é a sobrevida global. Esse resumo, ele fala sobre os dados preliminares. O trabalho não foi fechado ainda, não foi publicado, porque o N do endpoint para a definição da sobrevida global não foi atingido. Tá? Então, voltando aqui especificamente aos critérios de seleção e de inclusão, pacientes que foram submetidos à citoadenosina primária R0 na primeira cirurgia, fizeram a quimioterapia, são platinosensíveis e apresentam uma recidiva com o AGO score, que eu acabei de falar para vocês, que seria o ECOG 0 e a Performance Status 0, no caso ECOG 0, e uma ultrassonografia menor do que 500 ml. Então, foram 408 pacientes em 80 centros, em 12 países, um período de 14 anos. Foram 107, ele arredondou aqui para ficar mais questão de randomização, 408 pacientes que foram após esses critérios de inclusão que eu citei para vocês, eles foram randomizados entre pacientes que foram para a cirurgia e pacientes que foram para o tratamento platino-based a partir daí. Tá? Então, as características dos grupos que não foram submetidos à cirurgia e dos grupos submetidos às cirurgias são equiparáveis e chamou a atenção a alta incidência de recidiva após um ano. Então, teve realmente uma seleção bastante satisfatória que não abre discussão em relação à platinosensibilidade. Então, não é um ponto de corte específico, como eles até brincaram lá, discutiram. São 6 meses e um dia, são 6 meses e uma semana. Não, a gente tem aqui um dado robusto que realmente são, de fato, pacientes que são platino-sensíveis. Eles recidivaram, na sua grande maioria, após 12 meses do término do tratamento. Tá? Então, houve também uma equiparação na utilização do bevacizumab no grupo que não foi submetido à cirurgia e no grupo que foi submetido à cirurgia, assim como os inibidores de PARP, os pacientes que foram submetidos à cirurgia e os que não foram submetidos à cirurgia, foram submetidos à cirurgia e que não foram submetidos à cirurgia, não há discrepância muito grande que possa estar, de fato, interferindo no resultado preliminar, vamos dizer assim, desse estudo. Né? Um dado bastante interessante que eu tive o prazer de ver isso, palpar literalmente, eu entrei em cirurgia lá com Harter, então a agressividade cirúrgica, que é o grande ponto-chave desse grupo, e o grande ponto-chave desse trabalho é realmente a agressividade cirúrgica dos cirurgiões que estão tratando esse tipo de patologia. Especificamente na cirurgia que eu entrei, até que eu me considero com uma experiência razoável, eu hesitei em algum momento em prosseguir a cirurgia, mas assim, os caras fizeram a ressecção de segunda porção do adenal, de hilo hepático, de linfonodo, de tronco celíaco, para poder fazer uma cirurgia R0. Então, eles são realmente extremamente agressivos. Nós também somos extremamente agressivos, mas, por exemplo, já são questionáveis alguns serviços americanos, por exemplo, que eles pesam mais em relação ao tratamento clínico, como é a grande discussão do Desktop 3 em relação ao GOG 213, que vai ser citado aqui, não é o foco da discussão, mas vai ser citado aqui, que foi realmente o grande divisor de águas. Né? Os dados mais importantes, pessoal, que a gente tem nesse trabalho, realmente é que houve um acréscimo de sobrevida nos pacientes que foram submetidos à cirurgia em relação aos pacientes que não foram operados após a primeira recidiva. Então, houve um acréscimo médio de 7,7 meses de ganho de sobrevida no braço dos pacientes que foram submetidos à cirurgia versus os pacientes que não foram submetidos à cirurgia. Além do mais, analisando o subgrupo dos pacientes que foram submetidos à cirurgia, quando se atingiu a ressecção completa, o ganho ainda foi muito mais importante. Então, 33 meses de ganho de sobrevida, para os pacientes que foram randomizados para o grupo cirúrgico e atingiram a ressecção R0.
né, que é algo extremamente importante, independente do tratamento complementar que foi feito, e vocês já viram que os grupos foram comparáveis entre si. Então, esse trabalho veio justamente para tentar, ele veio em contraposição ao GOG 213, que era um trabalho que ele não mostrava um ganho de sobrevida com a cirurgia na primeira recidiva. Mas é um trabalho que, dentro do questionamento do Desktop 3, e dentro de outras salas que eu já participei, e dentro de outros comentários que eu já avaliei também, já ouvi comentários, já participei, o critério de inclusão ele é muito subjetivo, o do GOG 123. A randomização dos pacientes foi 2 vezes maior o número de pacientes que foram submetidos a tratamento clínico do que os pacientes que foram submetidos à cirurgia. E o critério de elegibilidade para o paciente cirúrgico e o paciente que foi não considerado cirúrgico é um critério muito subjetivo e passível de questionamento. Já o AGO, o score, eu acabei me antecipando aqui, então seria justamente essa questão do questionamento aqui em relação à individualização dos pacientes elegíveis para a cirurgia, e além disso, o nível de ressecção R0 foi muito maior, como eu falei, chamando um pouquinho a sardinha para o lado do alemão e puxando também um pouquinho para o nosso lado aqui, o cirurgião oncológico brasileiro de formação, que ele tem uma agressividade inata maior em relação ao cirurgião americano. Chamando a atenção que é um grande ponto de divergência aqui também, talvez um ponto mais para os oncologistas complementarem no terminar dessa discussão, é a vasta utilização do bevacizumab nos pacientes, tanto na primeira linha de tratamento, quanto após a recidiva, né? Então, eles são bastante atuantes, são bastante agressivos na utilização do bevacizumab, tanto na primeira linha de tratamento, quanto na recidiva. E a grande diferença no braço, ou no grupo alemão, que ele pesa mais na ressecção cirúrgica, na cirurgia R0, e ele vai individualizar aqui, não sei se a Renata vai querer comentar, que seria uma coisa do oncologista clínico, mas ele vai pesar, ele tem um critério bastante específico na utilização do bevacizumab e a manutenção ou não, a depender da mutação do BRCA1 e 2, tá? Então, do ponto de vista prático, esse foi o primeiro trabalho randomizado que mostrou de fato um benefício, na cirurgia, no resgate cirúrgico de mulheres recidivadas, né? Então, ele vem em contraposição ao GOG 123. Houve um aumento, um ganho benéfico importante em relação à média de sobrevida de progressão de doença também, e o início da terapia subsequente, que foi maior no grupo dos pacientes operados e os pacientes que não foram, versus os pacientes que não foram operados. Tá? Alguns questionamentos que podem ser levantados pelo grupo americano e alguns questionamentos que foram abertos, foram discutidos nas próprias salas da ASCO, a questão que não foi descrito muito bem qual foi o critério, o índice de carcinomatose peritoneal, se tinha ou não tinha, não houve uma graduação no índice de carcinomatose peritoneal, e o número e os locais de recidiva dessas doenças também não foram bem descritas nesse trabalho. Mas, assim, lembrando que isso é uma prévia, é um abstract, é um dado preliminar, tá? Mas, em contraposição, como vai ser interpretada a mutação do BRCA1, a utilização do cetuximab e os inibidores de PARP, é uma questão também que está sendo, que vai ser um alvo de debate entre o GOG 213 e o Desktop 3, né? Porque lá o grupo americano, eles têm um critério bastante específico, ele tem a utilização do inibidor de PARP. Já o americano, ele pesa mais um pouco, uma utilização em uma mais larga escala do bevacizumab na primeira linha quanto na segunda linha. Tá? Alguns dados que eu acabei não passando para vocês aqui, que eu estou buscando aqui uma pesca,
né? A média de sobrevida livre de progressão foi de 19,6 meses no grupo operado, versus 14 no grupo não operado. E o início da terapia subsequente foi de 21 meses no grupo operado. Tá? A mortalidade cirúrgica foi de 5% apenas e a reoperação foi de 3,5%. Apenas 7 pacientes do total de pacientes foram reoperados. É um índice de complicação bastante aceitável, faz parte, eu acho até excelentemente aceitável, né, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, mas bastante aceitável, e realmente é um grupo referência mundial, a gente não vai dizer nem que é local, é um grupo de referência mundial para tratamento de câncer de ovário, como a gente viu, com critérios bastante definidos. Né? Já me antecipando aqui algumas perguntas, eles não utilizam a laparoscopia como um método de avaliação de ressecabilidade. A gente teve uma aula em uma discussão específica em relação a isso, tentando complementar aqui a experiência que a gente teve lá com o grupo da Alemanha, e talvez Renata possa comentar alguma coisa, ou no final, em relação à utilização do cetuximab e do Dabarp, o olaparib, é um critério bastante linear que eles têm, tudo muito protocolado. Né? Então, a gente, na sala de reunião, tem lá o algoritmo de câncer de ovário e todas as ramificações, uma coisa bem linear, e é um grupo bastante forte, aplicado em vários trials de extrema relevância que realmente mudam a conduta de uma forma universal, vamos dizer assim. Tá? Basicamente é isso, o trabalho não foi publicado, e os dados mais conclusivos são esses. O primeiro grande trial que pesa a favor do resgate cirúrgico em pacientes extremamente selecionados. Quais são os pacientes extremamente selecionados? São os pacientes definitivamente platina sensíveis, que tenham um ECOG 0 e uma ultrassonografia ou outro exame de imagem que demonstre uma CIT menor, ou seja, menor que 500, que sugiram uma doença peritoneal pequena ou mais restrita. Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Não sei se a gente vai discutir agora ou se vai estar discutindo no final. Acho que é melhor a gente discutir agora, porque depois a gente vai mudar de ciclo, né? Vai para colo de útero. Acho que é melhor a gente discutir agora. Abrir para as perguntas. No bate-papo ou ao vivo? Posso comentar alguma coisinha? Vai. Deve. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Renata Canguçu, sou oncologista especializada em tumores femininos. Sou recém-chegada à Rede Dó, então talvez muitos de vocês ainda não me conheçam, mas eu faço tumores femininos. E assim, esse foi um estudo que foi super interessante, mas que ainda deixa algumas perguntas, né? Como Eron pontuou muito bem, o estudo americano do Coleman, ele pesava muito mais a questão do tratamento sistêmico, enquanto o estudo do Desktop acaba que pesava muito mais a mão no tratamento cirúrgico. Isso foi uma coisa que a gente se surpreendeu com relação à radicalidade da cirurgia. Então, todos os cirurgiões que estavam lá, todos os cirurgiões brasileiros que foram, ficaram surpresos com a extensão do procedimento cirúrgico que era submetido a essas pacientes. Então, é um procedimento extremamente radical que a gente não estava acostumado a ver nessas ressecções de recidiva aqui na nossa prática. O quanto você acha, Eron, perguntando para você, que essas ressecções tão extensas são possíveis serem feitas na nossa prática atual, visto que a gente precisa não apenas da expertise de cirurgião, mas de toda uma infraestrutura adequada para dar suporte e conseguir refletir, replicar esses dados que foram feitos lá, né, na Alemanha. E eu acho que essa é uma pergunta para você, e o comentário de que, na verdade, eu acho que, apesar de ter sido super importante, a gente vai continuar sem a resposta de otimizando o tratamento cirúrgico e otimizando o tratamento clínico. Será que ainda assim a gente vai conseguir replicar esse benefício em sobrevida? Essa é uma coisa que a gente ainda não vai poder responder, né? Do ponto de vista... com relação à estrutura, o que é que você acha sobre isso? Eu acho que tem plena estrutura, né? E assim... Eu acho que tinham ginecologistas no grupo, ginecologistas oncologistas, e tinham cirurgiões oncológicos. Como eu falei, a gente é bastante agressivo, e eu vou confessar que eu devo muito a isso, a hipertermo, que hoje não tem papel
hoje não tem papel para hipertermo, para câncer de ovário. Mas a pouca experiência que eu tive nas cirurgias de hipertermo e o desenrolar de todos os trabalhos que foram feitos de hipertermo, tanto para câncer de ovário como para câncer coloretal, até os últimos, mostraram que, de fato, o grande divisor de águas, e esse trabalho é mais um exemplo, que o grande divisor de águas é a radicalidade cirúrgica. Eu me lembro que muito bem, quando eu cheguei da residência, critério de ressecabilidade. Um dos critérios de ressecabilidade era a infiltração do hilo hepático. Hoje já não é mais o critério de ressecabilidade absoluto. Continua ainda sendo, na infiltração do hilo hepático, recidiva ganglionar no hilo hepático ou no tronco celíaco, por exemplo. Né? Era considerado metástase irressecável, etc. Mas hoje, praticamente, a gente só tem infiltração ainda, que é critério de ressecabilidade, infiltração das veias suprahepáticas e da raiz do mesentério, que a gente não tem como fazer uma ressecção, um transplante de fígado, do ponto de vista de morbidade, é contraindicado, etc. A gente não precisa nem delongas aqui para poder explicar isso. E a questão da infiltração da raiz do mesentério, porque senão o paciente não vai ter a vascularização do intestino. Mas fora isso, a questão da abordagem do abdômen superior até pâncreas, até baço, até estômago, até diafragma, até ressecções, nodulectomias de superfície hepática, é rotina nossa. E nossos hospitais aqui, a grande maioria, 100% dos hospitais da rede DO, tem plena estrutura de anestesia, de banco de sangue, experiência do grupo anestésico espetacular, material. E como eu estava começando a falar, e eu vou concluir agora, o que me chamou a atenção é o seguinte: a sala cirúrgica, ou o teatro, né, em inglês, como eles falam, nada muito diferente do nosso aqui, não. Então, o mesmo bisturi Valelab que a gente usa, o mesmo material, a pinça que a gente usa, o mesmo grampeador que a gente usa, tudo muito semelhante, as mesmas capas, tudo muito semelhante. Então, a gente não percebia aquela diferença de estrutura, muito pelo contrário, é um hospital até pequeno, é um hospital muito direcionado, muito enxuto, mas em termos de estrutura hospitalar, os nossos hospitais não deixam nada a desejar. Então, a gente tem plena capacidade técnica, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista profissional. Eu, particularmente, os cirurgiões oncológicos de formação que eu tenho, que eu conheço, que eu opero e que eu já vi operar de outras equipes, inclusive, tem plena capacidade técnica de poder realizar essa cirurgia. Existe uma questão do ponto de vista prático, né? Então, cultural também, e aí entra uma coisa chata de se falar, mas é aquela questão financeira que foi até colocado, que ele abordou lá. Eles, por exemplo, eles não fazem congelação e operam se vier positivo. Aí eu perguntei ao professor, mas por que você faz a congelação e você não opera se der positivo? Não, porque aqui a gente recebe por patologia. Então, se ele recebe tantos mil euros para operar um câncer de ovário, se a paciente sair no mesmo dia, ou seja, ele faz uma laparoscopia, tira o ovário e deu câncer, e depois ele vai fazer uma citorredução dessa, ele vai ganhar a mesma coisa. A realidade financeira que a gente tem é completamente diferente. A realidade do americano é completamente diferente. Mas do ponto de vista técnico, o que está claro em vários trabalhos americanos, em vários trabalhos de hipertermo especificamente, é que o esforço na citorredução é ótima, a citorredução R0 é o grande divisor de águas. Foi até aquela discussão que teve no trabalho do New England da neoadjuvância, né? A gente viveu isso a ferro e fogo, neoadjuvância versus cirurgia no paciente com câncer de ovário, com a ressecção de doença volumosa. Vale a pena abordar abdômen superior, vale a pena ressecções amplas, ou é melhor fazer uma neoadjuvância? A neoadjuvância não se mostrou inferior, mas, de fato, o grande divisor de águas é a atuação do cirurgião oncológico, a capacidade que ele tem de citorreduzir uma paciente. Eu queria puxar seu gancho aí, que você finalizou falando da citorredução R0, e queria fazer um comentário em relação que eu acho que, além da expertise do cirurgião, né, e como vocês comentaram em relação a esse estudo ter sido mais agressivo, né, para atingir a citorredução R0, eu acho que uma coisa muito importante
é que o benefício de sobrevida, né, do Desktop 3, não só agora no dado final de sobrevida global, mas no dado de sobrevida livre de progressão que foi apresentado em 2017, né, ele foi restrito para o grupo, na análise de subgrupo, a gente viu daqueles pacientes operados, né, que a gente sabe que teve benefício versus os não operados, esse benefício foi para os pacientes que atingiram citorredução R0. Isso. Então, né, na conclusão, tanto da discussão quanto do final da apresentação do desktop, né, colocado que a gente tem que ter muito cuidado, tanto na expertise quanto na seleção dos pacientes, porque optar por cirurgia, e se essa cirurgia não for R0, isso pode ser pior, né? A gente não vai ter esse... Ela é deletéria. A gente não vai ter esse benefício de sobrevida, né? E aí, além da expertise, eu acho que, assim, a diferença também do GOG 213, né? Assim, os pacientes não foram tão bem selecionados quanto agora, então a gente teve... no Desktop 3 a gente teve uma seleção mais intensa dos pacientes. E mais reprodutível, mais fácil de ser reproduzida, replicada e analisada, né? Você colocou, né? O bevacizumab que eles utilizaram em larga escala, isso se questiona, porque talvez bevacizumab com químio tem uma taxa de resposta maior, né? E algum benefício aí de sobrevida em relação a químio puro. Então, seleção dos pacientes e o uso de bevacizumab talvez tenha sido o motivo do GOG 213 não ter tido o mesmo benefício de sobrevida que a gente está vendo agora, né? E aproveitando esse gancho da seleção dos pacientes, que eu acho que então a expertise, né, do cirurgião e do centro, para estar optando por essa estratégia e selecionar aquele paciente que a gente vai ter uma chance maior de conseguir a citorredução R0. Você comentou já que eles não utilizaram a laparoscopia, né? Não, eles não utilizam. Isso. Só, assim, ele usa a laparoscopia para a alforectomia e diagnóstico. Mas para avaliar a ressecabilidade, eles contraindicam. Eles se encontram não foi avaliado, né? É uma coisa que a gente poderia estar aventando, né? E o que eu queria perguntar para você, não sei se tem algum radiologista aí assistindo, em relação ao PET. Então, a gente teve apresentado, né, o SOC1, também agora na ASCO 2020, que com resultados semelhantes, não com benefício de sobrevida global para a cirurgia, mas com benefício de sobrevida de progressão, e eles utilizaram o PET-CT como critério de seleção do paciente. O que é que você acha da questão da gente utilizar a PET-CT para ser mais um critério? Eu sei que nesse estudo específico não foi utilizado, mas a gente tem dados de outros estudos. O que é que a gente, né, para estar selecionando melhor nosso paciente, para a gente não estar perdendo, abre, né, e não consegue a citorredução R0 e não consegue o benefício de sobrevida. Antes de falar especificamente do PET scan, eu queria abrir uma discussão filosófica extremamente importante. Você pegar um paciente alemão, abriu, olhe, não é ressecável. Você fecha. Ele vai aceitar muito mais do que o latino-americano. Essa questão a gente sente muito, todo mundo sente aqui. A gente sente muito, é muito mais fácil pegar um paciente americano, o europeu, entender que não, o médico só vai prosseguir minha cirurgia se realmente houver um benefício. Ele consegue entender, do ponto de vista cultural, muito mais do que você abrir. Pô, tem carcinomatose grosseira. Tira o útero, tira aqui o ovário, porque... Né? Então, essa é uma das dificuldades. A gente da cirurgia oncológica, eu acho que a gente tem um discurso mais linear, a gente talvez tenha um respaldo, a gente consegue conduzir isso melhor, se bem conversado, né? Para não ocorrer nenhum problema, de repente estar passando por um outro colega que possa estar desfazendo sua conduta. Mas na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito mais fácil de ser conduzido, né? Porque existem protocolos nacionais, institucionais, que você vai conversar, vai se paciente explicar, você vai abrir, olha, há possibilidade de ressecção R0, vamos prosseguir. Não há, não vamos fazer nada, porque isso é deletério. Para a nossa cultura, isso é uma coisa extremamente difícil de ser incorporada, mas faz parte do nosso dia a dia. E a outra coisa é o seguinte, se tiver algum radiologista médico nuclear, que me ajude, mas eu até ouso a dar essa aula para os residentes, desculpe, para os estudantes da Baiana, são os princípios da cirurgia oncológica, e eu falo sobre carcinomatose peritoneal. O termo carcinomatose peritoneal é um termo amplo. Ele vai desde implantes miliares puntiformes, aqueles de 1 milímetrozinho, até implantes grosseiros. O que é que acontece? O termo
não gradua a extensão da doença. Então, se você faz uma tomografia e você já vê uma extensa carcinomatose peritoneal, provavelmente você não vai estar, essa paciente provavelmente vai estar com ascite, provavelmente ela não vai estar na COG0, então provavelmente você não vai estar propondo a cirurgia citorredutora. Aí você faz uma tomografia, você tem uma mínima quantidade livre em fundo de saco, que toda mulher tem praticamente. É só entrar em fase ovulatória que vai ter um pouquinho de líquido no fundo do saco. Né? 100 ml, 200 ml, aí vai para o médico procura, não é câncer não, fica tranquilo. Então vai ter aquele pouquinho de líquido. Né? Então, mas se tem menos que 500 ml, a probabilidade de ter uma carcinomatose é muito menor do que se tiver mais. Então, o racional que eles usam é esse. Agora, do ponto de vista técnico, se tiver algum médico nuclear que me corrija, me tire da ignorância, que eu até tiro da minha aula. Mas o PET scan não é capaz de diagnosticar implantes menores do que meio centímetro. Então, muitas vezes, esses que são implantes impossibilitam a gente de prosseguir uma cirurgia de ressecção R0, porque são aqueles implantes punctiformes que estão em todo o meso do delgado. E o PET scan não é capaz de diagnosticar isso aí. Né? Então, quais são os critérios que ele vai utilizar dentro do PET scan? Talvez uma própria tomografia ou uma ressonância já possa me dar a extensão da doença. Eu não vejo o PET scan em câncer de ovário, nesse momento, acrescentando muita coisa em termos de ressecabilidade. Cirurgia de ovário é uma cirurgia do cirurgião oncológico e o estadiamento é cirúrgico na primeira abordagem e na recidiva. E se tiver algum outro tipo de... Os oncologistas, tem alguma coisa a falar do PET? Assim, tem alguns estudos de 2009, 10 em câncer de ovário mostrando o PET dando um upstaging até 60% versus ultrassom, em torno até de 40% versus tomo. Apesar do seu comentário em relação aos implantes pequenininhos, né? Que o PET não pega bem qualquer coisa muito pequenininha. Mas talvez num cenário desse, que a gente tenha que selecionar muito, muito, muito bem, talvez eu acho que é uma estratégia válida, né, para a gente poder entrar com mais coragem, digamos assim. Não sei o que é que os outros oncos, Rê, o que é que você acha? Mas, assim, isso foi até uma pergunta que foi feita lá enquanto a gente estava discutindo com o pessoal de lá da Jessen com relação ao papel do PET. Ele disse assim, aí a resposta que atendeu para a gente foi assim, a gente não considera possível fazer a laparoscopia, que poderia nos dar muito mais informação do que o PET. Então, ele acha que o PET talvez vai acrescentar um custo muito grande e que talvez vai continuar sem responder para essas situações específicas, onde você tem implantes muito pequenos. Muito pequeno. Então, assim, ele acha que você vai gastar e ele vai continuar sem responder. Então, talvez ele vindo um PET negativo, né, ou um PET que não vai excluir a necessidade de fazer. Então, e ao mesmo tempo, vindo um PET com uma captação intensa que você vai deixar de oferecer a oportunidade de fazer uma ressecção que, para eles que operam, eles só conseguem definir isso, na verdade, na hora que abre, de fato. Então, ele acha que não é algo que vai acrescentar, mas foi uma pergunta que a gente chegou a fazer para ele, entendeu? O SOC, né, utilizou o PET como, até na tabela, que não sei se acho que na tabela que era mostrou, tem, isso, né, foi eles utilizaram como seleção de isso. Mas, enfim, a gente não tem essas respostas exatas, né, é discussão mesmo. Mas seria uma coisa que a gente pensa mesmo a mais, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer só mais uma pergunta, assim, considerando, Aron, que, digamos, a gente tem um paciente que tenha feito já o uso do bevacizumab, ou seja, está naquele percentual ali pequeno do subgrupo que entrou para o desktop, mas que tenha mais de 12 meses e todos os critérios lá que entrou no estudo do desktop, você consideraria oferecer cirurgia para essa paciente, mesmo ela tendo feito todo o tratamento sistêmico ótimo já? Sim. Ou seja, é uma população que a gente, em tese, acredita que o benefício da cirurgia seja menor. Eu acho que sim. Eu retomo aquela chance de repente, estar fazendo uma citorredução ótima numa paciente que foi citodreduzida inicialmente, que eu posso simplesmente estar laparotomizando essa paciente, ela pode estar com 1 ou 2 lesões facilmente ressecáveis e eu posso estar deixando de oferecer esse tratamento para ela. Né? É claro que a gente não vai ter uma resposta objetiva, mas eu, como cirurgião, eu tendo a acreditar no inventário amplo da cavidade para dividir a vida
né, uma decisão tão importante, que é, inclusive, estar com um caso semelhante. Exato. Eu só me lembro dela, né? A gente falando, eu não lembro dela. Está marcada a cirurgia já. Mas, assim, eu acho que, primeiro, uma coisa bastante interessante que eu vi uma discussão que foi subentendido nesse trabalho todo que é extremamente importante. É o papel do cirurgião. Uma coisa que foi colocada até em outra sala de discussão por um colega. É extremamente importante o cirurgião que fez a primeira citorredução ter a interação com o oncologista clínico, ter interação com o radiologista, ter interação com o patologista e seguir multidisciplinarmente essa paciente para tomar essa decisão tão específica num momento de recidiva. Se a paciente, que é o caso da nossa paciente, que a mão está pesando para a gente reoperar, não foi eu que operei. Então, será que tem algum viés daqueles que eu falei? Por que o colega abriu e fechou? Eu liguei para o oncologista, não, ele é oncologista, ele é cirurgião oncológico, mas quais são os termos? Né? Qual a experiência que ele tem? Onde é que ele está atuando? Como é que ele encara a agressividade da ressecção radical de implante sem abdômen superior? Né? Se tem uma invasão de mesentério que não aparece na imagem da paciente, a gente não tem por que jogar a toalha numa paciente de 43 anos que está com a possível... 34 anos. 34 anos, que eu investi em 43 com 34. Né? Então, paciente de 34 anos, que assim, há pouca chance que ela vai ter de controle, que a gente não está nem oferecendo cura, mas a gente pode oferecer um controle melhor para essa doença, de fato, a gente reinventariar a cavidade, e se for factível, como a Ira pontuou, se for factível a citorredução, entra com tudo, faz tudo. Já falei para ela, se tiver operado do fígado, baço, pâncreas, estômago, linfonodo, se estiver aumentado, não tem linfonodo, e se tiver carcinomatose, se for uma ressecção de peritônio parcial, a gente faz. Se tiver que fazer uma ressecção coloretal, a gente faz. Se tiver que fazer 1, 2 ressecções de delgado, a gente faz. Agora, vai ter que fazer uma colectomia total, mais 2 ressecções de delgado, vai ter que tirar pâncreas, aí já fica uma coisa mais complicada você pesar o custo-benefício, quer dizer, o custo-benefício não, o risco-benefício de uma paciente dessa de 34 anos, de repente, vir a cair naquela paciente que veio a óbito, né? Então, existe uma máxima dentro da cirurgia oncológica, eu aprendi isso com o Dr. Jadson, que na aula dele, que ele acabou passando para mim, que a pior mortalidade oncológica que existe é a mortalidade cirúrgica. Né? Então, você tem uma paciente, a paciente tem uma chance de sobrevida aqui em 5 anos de 20%, eu vou fazer uma cirurgia paliativa. Aí você pesa a mão na cirurgia, a paciente complica e morre. Então, ela morreu com 1 semana, ela tinha uma chance de estar viva 2, 3 anos. Então, a pior mortalidade que existe é a mortalidade cirúrgica. Então, até parafraseando o colega, reforça mais uma vez a importância do médico não que indica, mas que contraindica a cirurgia, ou que inventaria, e essa dificuldade que eu coloquei aqui, ele vai inventariar, ele vai ter capacidade técnica de julgar. Não, esta paciente eu vou terminar na laparotomia para avaliação de câncer de ovário e vou fechar, porque se eu fizer isso aqui, eu tenho a plena consciência de que eu vou estar deteriorando o quadro dela, eu vou estar submetendo ela à morbidade, o risco de complicação e vou estar atrapalhando, postergando o tratamento sistêmico dela, que é o que vai oferecer o melhor controle da doença. João. Queria só fazer um último comentário antes de você seguir e a gente falar de colo de útero, que eram, falou em relação ao bevacizumab, falando em relação aos inibidores de PARP, a gente vai ficar sem saber, tanto nos estudos todos que você mostrou, o inibidor de PARP foi utilizado em baixo número, a gente não tinha o benefício tão comprovado, agora como a gente tem de PARP, manutenção, uso em recidiva, então a gente não sabe como é que seria esse benefício de sobrevida se a gente tivesse hoje com esse uso mais intenso no inibidor de PARP, mas só esse último comentário. Sem dúvida, Lá foi eles são bem exatamente isso simpáticos, que eu comentei. A gente vai ficar ainda sem saber, que a gente está mudando um pouquinho, em relação ao O trabalho. grupo da Alemanha tinham... ele é bem entusiasta do inibidor eles estavam com um protocolo em aberto, então, assim, da manutenção, do olaparib. Então, eles tinham um percentual maior de pacientes que fizeram uso, ainda assim era muito pequeno, mas justamente por conta do protocolo,
que eles tinham lá em andamento. Mas a gente realmente não tem essa pergunta e talvez somando as duas coisas, um tratamento sistêmico ótimo, um tratamento cirúrgico ótimo, talvez a gente consiga melhorar ainda mais essa curva, né? E para concluir, eu acho que o mais importante é o tratamento multidisciplinar e talvez uma individualização com critério do tratamento, né? Então, individualizar, sem dúvida, selecionar muito bem os casos que a gente vai indicar e discutir sempre de uma maneira multidisciplinar. Eu acho que isso é que faz o grande diferencial, né, para o desfecho favorável da nossa paciente. E é isso que a gente está tentando implantar agora na Redditor, né? Com certeza. Por isso que é tão importante essas discussões, né? Vamos lá. Bom, obrigada. Vamos seguir então, né, Mai, para o colo de útero? Vamos lá. Vai, Bom, então, obrigada, Heron. E agora a gente vai chamar, então, Gabriele Tigre, que é a ginecologista da cardiopulmonar, e vai falar para a gente sobre o estudo do CENTCO. Então, a gente vai mudar agora de ovário e vamos para o colo de útero. Obrigada, Gabriele. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado de vocês, que são super especialistas no pessoal da oncologia. Então, para mim, foi um desafio, mas vamos tentar falar, vou trazer de forma mais clara, até para o pessoal da ginecologia conseguir acompanhar também, porque tem muito termo específico, muita coisa específica da onco. Se vocês puderem dar ajudinha, todo mundo aqui vai ficar feliz. Fique tranquila. Para compartilhar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai. Tá vendo minha tela? Estamos. Pronto. Vou colocar no formato de apresentação. Deixa eu só voltar para o começo. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para minha visualização. Então, vamos lá. Então, essa é a sessão, né, da especialidade, a sessão da oncoemato da Redditor. A gente está fazendo uma atualização sobre o ASCO de 2020, que é um congresso que foi realizado virtualmente entre 29 e 31 de maio. E eu fiquei responsável por apresentar um tema de câncer de colo de útero, que é um tema livre que foi discutido nesse congresso. Eu sou Gabriele Tigre, para quem não me conhece, eu trabalho com cirurgia ginecológica minimamente invasiva, não com oncologia especificamente, mas câncer de colo de útero está no dia a dia de todo ginecologista e é muito importante a gente saber, entender, até para discutir com os colegas da oncologia. Então, o artigo que eu vim discutir hoje, na verdade, foi um tema livre apresentado, não é um artigo que foi publicado ainda, mas é um artigo que ele vem com a intenção de avaliar a segurança do linfonodo, da biópsia do linfonodo sentinela para câncer de colo de útero inicial. Esse estudo é um estudo que utiliza a população dos estudos do CENTCOL 1 e do CENTCOL 2, então ele utiliza a mesma população que foi utilizada nesse estudo. Só para vocês entenderem um pouco melhor, o CENTCOL 1 é um estudo francês, que é um estudo prospectivo multicêntrico, que foi desenhado, na verdade, com o intuito de avaliar a sensibilidade do linfonodo sentinela, da biópsia do linfonodo sentinela, para o câncer de colo de útero inicial. O câncer de colo de útero inicial é aquele estágio 1A1 até 1B1. Então, nesses casos, foi proposta como uma forma de estabelecer o linfonodo sentinela em detrimento da linfadenectomia pélvica, que era o tratamento, na verdade, o tratamento padrão que a gente tem. Nesse estudo, foi encontrado que a biópsia do linfonodo sentinela, ele tem uma sensibilidade de 92%, com a sensibilidade boa, com valor preditivo negativo de 98,2%, e esse valor preditivo negativo, ele se torna ainda mais confiável quando é possível e a gente consegue fazer a detecção do linfonodo sentinela bilateral. Então, esse foi um estudo publicado em 2011. Já o CENTCOL 2 é um estudo que foi apresentado no congresso da SGO em 2017. Ele ainda não é um artigo publicado, a gente não consegue encontrar ele na íntegra, a gente consegue encontrar o resumo dele. E ele veio, na verdade, com o intuito de avaliar a morbidade cirúrgica, comparar a morbidade cirúrgica e qualidade de vida quando a gente faz apenas a biópsia de linfonodo sentinela para aquelas pacientes que fazem a linfadenectomia pélvica completa. Antes da linfadenectomia pélvica completa, sempre é feita a biópsia de linfonodo sentinela. E o que foi visto é que as pacientes que fazem apenas a biópsia do linfonodo sentinela, elas têm menos morbidade cirúrgica,
a qualidade de vida também tem menor prejuízo nessas pacientes. Então, foi utilizada essa população para esse estudo atual que a gente está fazendo. Eu trouxe aqui um pouquinho para quem não está habituado com o linfonodo sentinela poder acompanhar um pouquinho como é feito. Então, o linfonodo sentinela ele pode ser feito de 3 formas que é feita atualmente. A gente pode utilizar o azul patente, que é feito logo depois da paciente estar posicionada, antes de iniciar a cirurgia, é feita a injeção do azul patente. Pode ser feito nas 2 posições de 3 e 9 horas ou nos 4 pontos de 12, 6, 3 e 9 horas. Essa imagem que a gente tem aqui é de laparoscopia, que a gente consegue detectar. Na prática, até Aaron pode até falar um pouco melhor depois, a gente não consegue ver tão bonito assim, nem sempre, mas a gente consegue ver aqui a drenagem linfática e a identificação do linfonodo sentinela. Embaixo é a indocianina verde, que também é uma opção para a detecção do linfonodo sentinela. Então, para essas pacientes que participaram do estudo Senticol, houve uma padronização do linfonodo sentinela, né, da forma que é feita. Então, existe um protocolo longo, um protocolo curto, que é algo mais específico, não vale a pena a gente detalhar aqui, mas esses centros que realizaram, né, participaram do estudo, eles tiveram uma padronização tanto de avaliação de anatomia patológica, de tratamento cirúrgico, de acompanhamento de paciente. Então, é um protocolo de estudo muito bem estabelecido. E o que a gente tem atualmente de prática que a linfonodo sentinela, a biópsia do linfonodo sentinela apenas, ainda não é determinado como uma prática feita de forma já habitual, ela é só apenas liberada em ensaios clínicos. E atualmente o que a gente tem de padrão de gold standard, que é o padrão ouro, é a linfadenectomia pélvica para o estadiamento dos linfonodos no câncer de colo de útero. Que a gente tem poucos dados na literatura que embasam que a biópsia de linfonodo sentinela é suficiente para esse estadiamento, e esse estudo ele vem no sentido de avaliar se é confiável, se é seguro fazer apenas a linfonodo sentinela para avaliação de sobrevida livre da doença para essas pacientes. Então, o objetivo principal é comparar a sobrevida livre de doença com a sobrevida específica da doença em pacientes que têm câncer de colo de útero inicial e tiveram linfonodo sentinela negativo, quando a gente compara a linfonodo sentinela bilateral negativo com a linfadenectomia pélvica, baseada nos pacientes do Senticol 1 e Senticol 2. O objetivo secundário é determinar os fatores prognósticos e recorrência de metástase linfonodal. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir essa tapadinha na minha tela, que eu não sei conseguir ver o slide todo, mas sem problema não. Então, o desenho do estudo foi feita uma avaliação de 2 estudos prospectivos que tiveram essa coorte prospectiva, em que foi avaliado a biópsia do linfonodo sentinela. Avaliando a população desses 2 estudos, houve um N de 345 pacientes que foram incluídos no período de 2005 a 2012, em 30 centros oncológicos franceses. E a técnica para detecção foi a técnica do azul patente ou o rastreio radioativo, e foi um estudo aprovado, né, pelo comitê. Então, como é que foi selecionada essa população? O total de pacientes elegíveis foi de 345 pacientes, somando a população dos 2 estudos. Eram pacientes com câncer de colo de útero no estágio inicial, 1A1 e até 2A1, que é pelo estadiamento da FIGO 2018. Essas pacientes foram submetidas à detecção do linfonodo sentinela bilateral ou feita a linfadenectomia pélvica bilateral. As pacientes que tiveram esse estadiamento, que foram inadequados ou que foi positivo para o linfonodo sentinela, tanto para micrometástase, elas foram excluídas do estudo. No total, sobrou 252 pacientes, que foram divididas em 2 grupos, que é o grupo do linfonodo sentinela, 87 pacientes, e o grupo das pacientes que foram submetidas à linfadenectomia pélvica, que foram 172 pacientes. Então, como resultados desse estudo, a gente tem como as características das pacientes nos 2 grupos, elas não tiveram muitas diferenças relacionadas à idade, ao IMC, o tipo histológico foi bem parecido em ambos os grupos. O que a gente tem aqui
também de característica dessa população, a gente percebe que não houve muita diferença, mas a gente vê que no grupo que foi feita a linfadenectomia pélvica, houve um tamanho de tumor um pouco maior nesse grupo, mas a gente não tem um P estatisticamente significativo, mesmo sendo bem próximo da relevância estatística. Com relação à histopatologia, a gente percebe aqui que não há também muita diferença em relação à invasão tanto de vagina, parametrial e margens positivas. O que a gente tem mesmo, e também não há nem diferença com relação aos critérios de Cideles, que avalia o risco patológico da lesão, eles são parecidos, eles têm uma equivalência, né, entre os grupos, uma homogeneidade entre esses grupos. E só para trazer um pouquinho luz aqui para quem ainda não está habituado com esses termos, com câncer de colo de útero, eu trouxe um pouquinho dos critérios de Cideles, porque ele é quem vai guiar o tratamento oncológico pós-cirurgia. Então, as pacientes que vão fazer adjuvância, elas vão fazer essa adjuvância baseada nesses critérios. A gente tem risco intermediário, alto risco, então vai se basear tanto no tamanho do tumor, na invasão linfovascular, invasão cervical e tipo histológico para o risco intermediário. E aí a gente tem essa combinaçãozinha aqui embaixo. E alto risco são aquelas pacientes que vão fazer quimio e rádio, que vão ser com linfonodos pélvicos positivos, margens cirúrgicas positivas e invasão parametrial. É só um plus. Com relação ao tratamento, a via de escolha que foi preferencial nessa população foi a laparoscopia, mas a gente sabe que esse estudo foi feito com a população, a via minimamente invasiva, né, que foi uma população que foi feita antes da publicação do estudo LAC, que provavelmente, atualmente, se a gente for replicar esse estudo, a gente vai ter uma mudança nessa população. E o que a gente tem com relação à adjuvância não tem muita diferença entre os dois grupos. Com relação à recorrência, a gente também vê que não há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, só que a gente consegue observar aqui que no grupo que fez linfonodo sentinela apenas, houve uma recorrência linfonodal um pouco maior, apesar de não ser significativa essa diferença. Quando a gente avalia essa curva de sobrevida, é uma curva de sobrevida livre de doença, baseada nessa curva a gente percebe que nessas duas populações não houve diferença entre a sobrevida livre de doença dos dois grupos. Eu não consigo ver muito bem os números por conta da fotinha do pessoal que está aparecendo aqui do lado, mas assim, para o grupo que fez apenas o linfonodo sentinela, a gente tem em torno de 85% de sobrevida livre de doença, e para aqueles que fizeram a linfadenectomia pélvica, em torno de 80%. Isso não tem diferença significativa quando a gente avalia aqui na curva de Kaplan, com P de 0,24. Com licença, Gabriele. Se você vir a coluna dos participantes, em cima tem um tracinho que você fecha ela toda. E aí você fica sem a gente aparecer. Só um pouquinho, então eu vou sair só do modo de apresentação, porque no modo de apresentação eu não consigo que não apareça a setinha. Só um pouquinho. Aí, pronto, liberdade agora. Só um pouquinho. Pronto. E aí quando a gente avalia esse mesmo dado, né, que é sobrevida livre de doença, quando a gente coloca na análise de Cox, a gente percebe que o tipo de estadiamento linfonodal não está associado à sobrevida livre de doença, com odds ratio de 1,67 e um P de 0,24. Não é estatisticamente significativo. Porque a gente tem mesmo de embasamento aqui é que quando a gente avalia o nível de risco patológico, a gente sabe que o critério de Cideles, o alto risco, o baixo risco é um critério de fator prognóstico importante para a recorrência. Então, a gente vê que quando a gente avalia esse fator, a gente tem uma significância estatística. Já para a sobrevida específica da doença, que não é uma avaliação tão confiável que a gente faz, geralmente, para as pacientes oncológicas, mas eles avaliaram também. Então, essa sobrevida específica de doença, que é o risco de morrer por câncer. Nessa avaliação,
considerado que a diferença não foi significativa também, que para a paciente que fez linfonodo sentinela foi uma sobrevida de 90,8% e para as pacientes que fizeram a linfadenectomia pélvica, elas tiveram a sobrevida de 97%. Na avaliação Cox, o estadiamento linfonodal também não mostrou diferença, então persiste da mesma forma. E o risco, o nível de risco patológico também ainda continua sendo o maior fator prognóstico para essas pacientes que são submetidas à linfadenectomia pélvica. Então, como conclusão, o que o estudo ele traz aqui para a gente é que as pacientes com linfonodo sentinela negativo ou as pacientes com linfonodo sentinela mais linfadenectomia pélvica negativa tiveram sobrevida similar. Então, não houve tanta diferença quando a gente avalia os estudos. E nessa população, o fator prognóstico mais importante é a avaliação de risco pelos critérios de Cideles, que é aqueles que a gente viu anteriormente. Entretanto, uma análise de 2 estudos prospectivos que tem uma equivalência em sobrevida, que deve ser confirmada com estudos com melhor evidência científica, né, com melhor grau de evidência científica. E a gente já tem alguns estudos em andamento nesse sentido. Seria o CENTIX-1, eu já estou no ritmo do CENTICOL. O CENTIX, que ele vem com a intenção de avaliar, né, se as pacientes têm com linfonodo sentinela, elas têm um maior risco a sobrevida vai mudar de alguma forma. E o CENTICOL 3 também, que ainda está em andamento. Todos esses dois, tanto o CENTICOL 3 e o CENTIX, eles estão em andamento com perspectiva de terminar em 2021, sendo que o CENTICOL 3 ainda vai ter mais uma reanálise em 2026, que eles vêm para avaliar a segurança do uso do linfonodo sentinela apenas e mudar essa conduta que geralmente é utilizada atualmente pela equipe da cirurgia oncológica. Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de participar. É um tema específico, não é da minha área de atuação, mas foi muito prazeroso estar aqui revisando e discutindo com colegas da área. Obrigada, Gabriela, excelente apresentação. É um estudo que essa questão com o linfonodo sentinela para colo de útero vem sendo já estudada, como você mencionou. Existem algumas questões. Seu áudio ficou mudo. Oh, desculpa. Eu estava comentando, não sei em que momento ficou mudo. Você só falou que é uma questão que está sendo abordada e ficou mudo. Que tem sido abordada, muito estudada, muito frequentemente no câncer de colo uterino, mas que existem algumas questões técnicas de limitação na prática, né? Então, acho que Heron aqui pode responder um pouco, falar a respeito dessa questão técnica. Não sei se tem algum outro cirurgião que queira comentar também, mas o que é que você acha, Heron, com relação à condição da gente trazer isso para a prática clínica do uso do linfonodo sentinela? Seu áudio está desligado. Agora liguei, tá certo. Foi justamente isso aqui que eu estava refletindo, né? Então, eu queria fazer algumas ponderações. Aliás, vamos entrar especificamente no tema linfonodo sentinela do ponto de vista técnico. Tá? Do ponto de vista técnico, é muito fácil, né? Você vai, faz exame especular, você pega 2 ml de azul patente, você injeta em 2 ou 4 quadrantes no colo do útero, entre 3, 4, 5 milímetros, a depender de que linha você siga, você nunca vai ter uma precisão, né? Você vai fazer sua laparoscopia, agora não se faz mais a laparoscopia, você vai fazer sua cirurgia aberta, e você vai tentar identificar a olho nu, ou se for associado à linfoscintilografia, o paciente pode fazer na véspera a injeção do radiofármaco, do radiomarcador, na véspera, ou se for fazer cirurgia de tarde, ele pode fazer de manhã e internar, né? E você tem o probe, o gamma probe, para detectar seu linfonodo sentinela. Eu participei de algumas discussões de linfonodo sentinela e é sempre muito interessante, porque sempre que você participa de eventos de oncoginecologia no país, são sempre as mesmas pessoas que estão falando, e praticamente 100% das pessoas que falam são pessoas institucionalizadas, né? Então tem o pessoal do Paraná,
tem o pessoal de São Paulo, tem o pessoal do Rio, são pessoas que são institucionalizadas e a grande maioria em protocolo de pesquisa. Então, uma das grandes referências que a gente tem, super inteligente, excelente cirurgião, super simpático também e super competente, Glauco, a gente teve a oportunidade de debater com ele muito enfaticamente, ele sempre muito elegante, e respondeu e foi muito categórico. Olha, do ponto de vista técnico, é muito fácil de a gente fazer. A questão é que, tecnicamente, sua instituição deve estar habilitada e deve estar treinada com documentação de que ela está capaz de oferecer um valor de falso preditivo negativo acima de 65% para você utilizar essa técnica na sua prática rotineira. Então, eles do AC Camargo, eles têm já isso muito bem documentado. Eu queria até, se tivesse algum patologista no final, pudesse participar dessa discussão. Então, o que é que acontece que a gente vê na prática? Então, todo mundo chega lá, não, a paciente é gorda, a paciente é idosa, então eu vou lá e vou meter, não quero fazer linfadenectomia não, que eu estou com medo que complique. Vai lá, injeta o azul de metileno, tira o azul patente, você vai lá, tira o linfonodo e manda embora. Só que você não combinou com o seu patologista, você não está no protocolo institucional, você não tem documentado seu valor de preditivo negativo, ou seja, quantos pacientes você fez? Ele deu um número agora, eu me esqueci se esse número são acima de 100 pacientes, 160 pacientes, que você tem que fazer a pesquisa do linfonodo sentinela e linfadenectomia. E aí o patologista, que vai ser a pessoa dedicada, são 60 pacientes, se eu não me engano. Aí o patologista que está dedicado àquele estudo específico, aquela patologia específica, ele vai fazer o ultra-stage do linfonodo, sentinela, e depois ele vai fazer o estudo da cadeia linfonodal de cada grupo que foi mandado. Então, quando ele atingiu a expertise, que ele tem uma segurança de oferecer um serviço de falso, um índice de falso negativo acima de 65%, aí você estaria habilitado a estar utilizando isso na prática clínica. Né? Então, a discussão do ponto de vista prático é essa. Dá para fazer? É fácil de fazer? É super fácil de fazer. Agora, você combinou com o seu patologista? Né? Você combinou com o seu patologista? É seguro? É seguro nas principais instituições de grande volume cirúrgico. Né? Eles têm tudo muito bem documentado, eles têm o critério, não corou, ele vai fazer a linfadenectomia de qualquer jeito. Né? Então, essas nuances aí que a gente deve ter muito critério de estar utilizando na nossa prática clínica. Né? Eu, especificamente, eu não tenho eu acho que por questão de ser uma prática privada, eu não consigo ir operar em vários hospitais diferentes, isso vai mudar agora, né? Mas, assim, eu acho que pode ser um grande passo agora a gente estabelecer algum tipo de protocolo de pesquisa até e de alinhamento junto à patologia para a gente saber qual é o índice de falso negativo que a gente tem. Agora, a grande gold standard ainda, como... Desculpe, Luciana, né? Gabriele. Desculpe. Como Gabriele falou, o gold standard ainda é a linfadenectomia. Tá? Qual é a filosofia da linfadenectomia? Surgiu as primeiras linfonodos sentinelas, surgiram na cirurgia de mama. Qual é a grande benefício da linfonodo sentinela? Você evitar linfadenectomias desnecessárias e, a partir daí, você diminui sua morbidade cirúrgica. Se você for analisar, de fato, a morbidade, você tem um risco cirúrgico maior, você tem, mas com expertise, você acaba tendo uma morbidade de intraoperatório muito pequena com a linfadenectomia pélvica. E, assim, o que a gente vê na literatura, na nossa prática clínica, não se reproduz. Né? O índice de linfedema crônico, coisa mais rara do mundo, você vê um linfedema incapacitante. Eu praticamente nunca tive. Linfedema subclínico, linfedema discreto, o paciente acaba tendo, pode ter, é raro até. Mas quando você vai analisar com estudos amplos, eles têm um dado mais fiel em relação à morbidade, porque eles também têm um volume cirúrgico, também tem várias pessoas que operam de forma diferente, de agressividade diferente e de capacidade técnica diferente também. Né? Então, eu acho que o grande racional da linfadenectomia, do linfonodo sentinela, de fato, é a gente ter o nosso valor preditivo negativo documentado na nossa instituição e poder estar aplicando
do ponto de vista prático, corriqueiro, apenas em cima desse dado. Tá? Outra coisa extremamente importante, que praticamente todas as discussões, todos os trabalhos e até o LARC, ele abre o grande divisor de águas, que é tumores maiores do que 2 centímetros e tumores menores do que 2 centímetros. Nós estamos muito ansiosos em aguardar os próximos trabalhos de colo de útero que vão voltar a habilitar a gente a operar as cirurgias por laparoscopia novamente. Né? Então, até esse próprio, o CENTICOL, ele mostra aqui que os tumores maiores do que 2 centímetros, eles tiveram um índice de linfadenectomia 2 vezes maior do que os pacientes que fizeram só a biópsia linfonodo sentinela. Eles tiveram praticamente quase 10 vezes, foi 10% versus 1,6% de radioquimioterapia nos pacientes que tinham tumores acima de 2 centímetros, que foram submetidos à linfadenectomia e que acabaram fazendo 10% de radioterapia no pós-operatório. Então, existem alguns viés aí, tanto nesse trabalho quanto na prática clínica. Eu sou muito resistente de estar aplicando na minha prática, por causa dessas questões técnicas, junto da patologia, que a gente pode estar mudando agora que a gente está numa instituição robusta. Da mesma forma também que eu aceitei parar de operar colo de útero por vídeo, porque o trabalho foi robusto e a gente tem que realmente se basear de uma forma coerente na ciência. Então, está aí meu comentário. Estamos à disposição. Se tiver algum patologista aí que queira fazer uma parceria aí num trabalho de colo de útero institucional. Eu acho que hoje não entrou nenhum patologista, não, mas eu queria ouvir a opinião de Lica, Elisângela, da radioterapia, já que você comentou com relação a essa questão de diferença. Só para concluir, eu acho que o grande reforço positivo desse trabalho é que, outros trabalhos também já mostraram, é que o linfonodo sentinela, especificamente eu dei uma aula de câncer endométrio, mas o princípio é o mesmo. O linfonodo sentinela não é pior do que a linfadenectomia, desde que ele core bilateralmente e seja realizado dentro de um protocolo de ultra-stage. Ele não é pior, tá? Mas se você utilizar de uma forma descoordenada, de repente ele pode ser pior. Mesmo com um índice um pouquinho maior de recidiva ganglionar, mas não teve impacto na sobrevida global. Eu acho que o desafio aí é tornar algo que deve ser feito em protocolo, em algo verdadeiramente rotineiro, para que a gente possa, na verdade, considerar essas informações como informações que são passíveis de trazer a segurança da gente indicar ou contraindicar o tratamento adjuvante para essas pacientes, né? Uma vez que a gente está lidando com pacientes com tumores locais iniciais, né, que é a indicação mais premente, se você considerar um linfonodo sentinela negativo como verdadeiramente negativo, como uma pelve verdadeiramente negativa, muitas vezes você pode evitar a toxicidade do tratamento adjuvante que essa paciente teria se ela for submetida a um tratamento adjuvante ou por linfonodo negativo ou por ser considerada como uma paciente não submetida a uma cirurgia oncológica ótima. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho a seguir. Acho que os pontos que o Heron colocou nessa questão de como é que a gente conversa com o patologista, como é que verdadeiramente a técnica é utilizada, isso faz na verdade, isso é muito importante para que a gente possa considerar a avaliação por linfonodo sentinela, uma avaliação que seja considerada segura. Na nossa instituição, não é isso? Sim, sim. Acho que tudo é uma questão multidisciplinar, né? A partir do momento que você combina, né, com a sua equipe inteira, a sua equipe oncológica inteira, de exatamente como é que você vai lidar com aquele tipo de informação que uma técnica ou outra vai trazer, acho que fica bem mais fácil da gente imprimir, na verdade, esse tipo de conduta. Eu acho que o linfonodo sentinela não pode, ele só deve, falando melhor, ele só deve ser utilizado numa prática institucionalizada, habilitada por esses critérios que a gente já falou.
Mas eu acho que do ponto de vista prático, o que é que vai acontecer? O grande divisor de águas, na minha concepção, estou ansioso, vai acontecer, se Deus quiser. Voltar a fazer laparoscopia. Até 2 centímetros, iremos fazer o sentinela e a cirurgia laparoscópica. Tá? Eu não vejo, do ponto de vista prático, como é que uma lesão de 4 centímetros, com invasão angiolinfática, você vai fazer um sentinela e vai vir negativo. Perfeito. Na congelação e você vai ficar de boa. Conformar com essa informação. Eu vou deixar esse linfonodo todo para a doutora Elisângela aí, como é que eu faço? Entendeu? Eu acho que o grande divisor de águas é o número 2, que foi até o motivo da mudança da FIGO aí, né? O grande ponto de corte aí é o 2 centímetros, né? Eu acho que é bastante racional, tanto para a cirurgia laparoscópica quanto para o linfonodo sentinela. Agora, eu acho que temos plena capacidade de estar incorporando isso em vários níveis, porque não é difícil, tá? A gente tem como incorporar isso na instituição desde que a gente faça algum alinhamento aí com a patologia. Tem que ter uma pessoa dedicada e a gente documente todos os casos para a gente saber nosso valor preditivo negativo. Acima de 65% já estamos habilitados a utilizar rotineiramente e transmitir à doutora Elisângela a plena segurança de não irradiar essa pelve. Vamos sair dessa reunião com esse desafio de repente, eu acho que agora... Regidor, né? Afinal de contas, é algo que pode proporcionar uma melhora de qualidade de vida para os pacientes, né? Então, de repente, a gente consegue fazer isso, um tratamento padrão na nossa instituição, diante, né, da questão de a gente estar numa instituição que realmente consegue oferecer o melhor. Basta que a gente consiga uniformizar essas condutas de uma maneira multidisciplinar. Eu acho que a gente está num momento de integração dos hospitais aqui em Salvador, mas eu acho que a gente poderia, de repente, tentar incorporar, porque a experiência, o N para câncer de colo de útero é sempre pequeno, né? A maioria dos pacientes não são cirúrgicas de cara, e quando você vai, opera em vários hospitais diferentes, eu acho que, de repente, a gente buscar até a rede do nível nacional, e aí bota o patologista alinhado com alguém de São Paulo que tem um volume maior, tentar incorporar alguma linha de trabalho que eles tenham e, de repente, até alguma técnica. Né? A endoscianina já está sendo utilizada, a gente pode estar incorporando isso também, se for o caso, e a gente tentar aplicar isso. Eu acho que é um diferencial que a gente tem plena capacidade de estar oferecendo. Agora, a gente precisa juntar, né? A gente tem um N. Queria só fazer um comentário, Heron, todo mundo. Assim, eu acho que eu tô bem expectativa, né, do Senticol 3 de vir positivo, que realmente vai ser o estudo de fase 3, randomizado, né, mais de 900 pacientes, que aí vai randomizar. Um grupo vai fazer somente biópsia de linfonodo sentinela e o outro grupo vai fazer sentinela e esvaziamento, né. Queria, assim, se eram, né, e tô vendo que Ricardo Amaral também está aí, cirurgião oncológico, o que é que vocês acham, assim, se a gente tiver hoje, com esse estudo que a gente tem, na verdade, esse estudo foi só uma análise secundária, né, de 2 estudos prospectivos, mas que não tinham um objetivo primário de sobrevida, né, foram estudos do Senticol 1 e 2 que não foram desenhados para analisar a sobrevida. Eu acho que é um dado animador, né, de que não foi diferente. Se a gente olhar os critérios de risco prognóstico, a gente tinha 80% de baixo risco nos 2 grupos, né? E a sobrevida foi muito boa nos 2 grupos, então não foi diferente, né? Então, porque é um grupo realmente de muito baixo risco, então, novamente, assim como no que a gente discutiu com a Vade, que a gente vai ter que selecionar muito os pacientes para realmente, né, baixo risco, pelo menos nesse momento, mas vocês já acham que com os dados que a gente tem hoje, se a gente tiver, e tudo que foi discutido, patologia, serviço, Redidó, tudo otimizado, vocês acham, já teria algum grupo que vocês escolheriam, alguma paciente que você optaria por somente fazer o linfonodo sentinela? Vocês acham que já dá para aplicar fora de uma proposta aí de Heron do protocolo de pesquisa? Tem algum grupo que você diz, não, poxa, eu acho que nessa paciente eu vou optar por fazer já só o linfonodo sentinela como uma opção? Eu acho que com o estudo que a gente teve a apresentação ainda é muito precoce, né? A gente se anima, sim, é possível que o estudo venha positivo, mas a gente ainda não tem essa resposta,
né? Por mais que a gente tente selecionar uma população de mais baixo risco que possa se beneficiar, mas, assim, a rigor, com os dados da atualidade, a gente não consegue responder isso ainda não. Diga, Heron. Qual é o protocolo de pesquisa? Eu não me sinto à vontade de fazer de uma forma de rotina, mas especificamente eu tive um caso recente não, porque a pandemia deve ter no final do ano passado, mas assim, era uma paciente, uma mãe de um médico, foi até paciente de Renata também, mãe de médico, sogra de um médico, ela tinha 86 anos de idade, obesa, estava com câncer de colo de útero, né? Ela estava com câncer de endométrio. E aí a tomografia, a ressonância mostrava um linfonodo duvidoso. Quer dizer, eu falei, vou fazer o linfonodo sentinela, porque se eu não achar esse linfonodo, eu pelo menos tento achar o sentinela. E se já estiver congelado, eu faço só uma esterectomia aqui, higiênica, que é um câncer endométrio, não vou fazer nada mais para evitar uma linfadenectomia na paciente. Aí eu fiz o linfonodo, fiz o sentinela, não corou, né? Também sabe-se que quando o linfonodo é metastático, o índice de coloração dele é menor, porque existem implantes tumorais no vaso linfático que quando ele é macroscopicamente, vamos dizer assim, metastático. Então, para minha sorte, o lado direito corou, e o lado esquerdo, que era o linfonodo que eu estava querendo saber onde era para tirar só ele, não corou. Mas, para minha sorte, o linfonodo era macroscópico. Eu consegui pegar ele, tirar e congelar e deu positivo. E eu fiz minha esterectomia para ela parar de sangrar e parei por aí. Entendeu? Mas, por exemplo, nesse caso específico, se esse linfonodo eu não identificasse ele macroscopicamente e ele corasse, eu estaria muito feliz em tirar esse linfonodo sentinela e não fazer uma linfadenectomia numa senhora de 86 anos de idade. Né? Então, tirei o linfonodo, foi 20 minutinhos, fiz a esterectomia, 1h30 no máximo, de cirurgia toda, vai no outro dia a paciente está querendo ir embora. Eu falei, não, que eu não sou maluco, eu não vou dar o paciente da UTI para casa. Mas, assim, eu acho que fez diferença. Mas para usar, por exemplo, na faixa etária de pacientes que a gente tem de 40 anos, de 50 anos, eu não me sinto à vontade. Individualizar extremos desse, tudo bem, mas para usar de rotina... Era justamente isso que eu ia comentar. Eu acho que essa questão de você selecionar as pacientes, eu acho que sempre vão ser casos extremamente individualizados, uma vez que, como a Renata falou, a gente não tem respaldo científico para colocar o que a gente gostaria de colocar, né? Que seriam aquelas pacientes mais jovens, que vão ter uma sobrevida longa e que a gente está tentando evitar efeito colateral relacionado ao tratamento oncológico, que a gente sabe que existe verdadeiramente. Mas, para a gente colocar isso off-label, seria aquela paciente, como a Heron disse, idosa, com comorbidades, onde você fazer um linfonodo sentinela talvez tirasse ela de uma morbidade cirúrgica ou de tratamento adjuvante que deixasse o tempo de sobrevida dela mais palatável, né? Fora isso, fico com Renata. Não, essa também foi a minha opinião. Eu só comentei exatamente isso. Esse estudo não é Praxis Changing, né? É um estudo que a gente pegou populações de 2 estudos que nem tinham como objetivo primário sobrevida. E a gente fez essa análise aí que é, né, animadora, mas não dá para a gente mudar a prática. Realmente a gente vai ter que esperar o Syndical 3. É só a gente ficar de olho. Mas é um argumento para casos de exceção, né? Então, assim, então ajuda nesse sentido. Então, como era mãe, era sogra de um médico do hospital, a filha é da área de saúde, foi tudo conversado, olha, não tem condições de fazer uma linfadenectomia, para a gente ter alguma noção, vamos fazer esse sentinela. Então, eu me sentia à vontade, mas não iria propor isso de uma forma aberta de jeito nenhum. Isso, acho que essa é a resposta, né? Boa noite, pessoal. Heron? Bom, alguém tem mais alguma coisa para poder comentar? Concordo com vocês estão falando aí, concordo 100% aí que vocês estão falando. Heron, você já tentou usar o vernidocianina, irmão? Nessa pesquisa do linfonodo? Não tenho experiência, não. Aí só para os médicos importantes que vieram de Barretos na época do robô. A gente não chegou ainda. Na minha época de Barretos era azul patente ainda.
a gente acabava usando bastante lá e tinha respostas bem legais também. Quando você mudava a câmera ali para o verde indocianina, Isso. ele corava legal também. E talvez aumente um pouquinho essa acessibilidade aí de buscar esse linfonodo, que às vezes não cora com azul. Não, a acessibilidade é melhor, de fato, com a endocianina, né? E até custo-efetividade, a depender de onde você lê, da literatura. Claro que sempre tem uma distorção da literatura americana com a nossa, mas eu não vejo uma discrepância para a prática privada, um custo-efetividade, não. Eu acho que na prática privada não é um divisor de águas, aumenta a acessibilidade. Mas eu acho que, de fato, há um alinhamento com a patologia. Por exemplo, eu estou num grupo, Ricardo está no outro grupo. Pô, vamos fazer o sentinela, bora. Se ele quiser fazer 2 funções, tudo bem. Se eu quiser fazer 4, tudo bem. Mas o patologista tem que ser o mesmo. Entendeu? Para centralizar esse linfonodo sentinela na pessoa, para aquela pessoa atingir um N, atingir a casuística e ter documentado. Olha, vamos fazer aqui o sentinela e depois ter a nossa segurança técnica para a gente poder oferecer isso. Mas, assim, claro que na literatura é muito melhor a endocianina grey, o índice de detecção. A gente perde um pouco, Ricardinho, no câncer coloretal, porque agora a gente não vai ter mais o artefato da câmera, né? Porque a gente só vai estar fazendo a cirurgia aberta, por enquanto, né? Mas, por outro lado, pelo menos nas outras patologias, no azul patente para mama, para melanoma, a gente não tem tido muita dificuldade na identificação, não. E a gente, às vezes, consegue, o pouco que a gente tem de experiência no colo do útero, a gente consegue corar, sim. Mas eu concordo que, estatisticamente, e a prática que vocês tiveram lá, mais moderna, depois que eu saí, mostram consegue oferecer uma acessibilidade maior na detecção do linfonodo. Vocês acham que na prática, que agora que a gente não pode mais operar por laparoscopia, vai também interferir na prática da biópsia do linfonodo sentinela com relação à visualização da pelve, visualização do corante ali na linfadenectomia? Ricardinho, quer falar? Minha prática lá ainda existia muito a parte do vídeo, né? Então, com o vídeo realmente fica bem mais fácil, eu acho, de achar esse linfonodo. Aqui realmente não tenho muita experiência na parte de colo, ainda voltando aqui na parte de cirurgia aberta, né? Mas lá a gente ainda fazia muito vídeo e ajudava bastante a questão do corar e do verde endocianina também, da câmera especial, né? No melanoma a gente usava aquela luzinha, né? Aquela lanterna, que eu não sei se a gente consegue colocar ela na pelve ali para dar uma olhada, não sei como é que funciona. Se dá para fazer isso. Com endocianina, né, Ricardo? Uhum. Para cirurgia aberta? Endocianina. Lá, mas assim, no melanoma, para a gente identificar o linfonodo sentinela, né, na questão do melanoma. Tem uma lanterna que a gente usava lá, com verde endocianina, que era bem legal isso aí. Dá para ficar bem aceso. Eu não tenho experiência, não. Lá era o azul patente com a linfostilografia. E o índice de detecção era praticamente 100%, né? A gente nunca teve dificuldade, não. Mas claro que a endocianina, a literatura já mostrou que ela é muito mais sensível do que os outros métodos isolados ou combinados. Joia. Mas alguém tem mais algum comentário a fazer? Já são 8h30, né? Acho que tá num bom horário para a gente encerrar. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos, né? Essa foi a primeira da cardio de oncogineco e a gente deve estar organizando fazer outras reuniões. Obrigada, Arielle, né, pela apresentação dos estudos. A gente deve estar planejando as nossas próximas, aí vamos atualizando, então, o grupo com relação aos próximos temas a serem discutidos, tá bom? Obrigada, Mai, né, pela parceria aí, né, na nossa apresentação. Obrigada a todos. Obrigada, boa noite, gente. E até a próxima. Tchau, gente. Prazer. Tchau, obrigado. gente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu. Obrigada.